Bom dia, Vera. Bom dia a todos. Vamos fazer uma previsão aí dessa semana, ainda com muitas votações possíveis. Hoje a sessão de votações começa às 13h, com esses itens na pauta. Estamos aqui com dois deputados, o deputado General Peternelli, que é do PSL de São Paulo, e o deputado Hildo Rocha, que é vice-líder do MDB, ele que é do MDB do Maranhão. Deputado Hildo, vamos começar com o senhor. Uma previsão para esse plenário, começando hoje às 13h, o senhor acha que é possível avançar nesse projeto, essa medida provisória dos médicos pelo Brasil, por exemplo, que já está na pauta há algumas semanas? Bom dia. Bom dia, eu acredito que sim, que a medida provisória deverá ser aprovada ou hoje ou amanhã, no mais tardar, para que esse programa, que inclusive ele cria uma agência que facilita a contratação desses profissionais, para que todos os locais do Brasil, os mais longínquos, possam ter médicos para atender na saúde preventiva, e logicamente que traz aqui uma novidade, que é o Revalida. O Revalida que permite, pelo menos 2 vezes no ano, que instituições de ensino superior, seja privado ou público, possam realizar esse teste, essa aferição da formação de brasileiros formados em medicina fora do nosso país. Nosso país hoje tem uma dificuldade de ofertar as vagas necessárias para que a gente possa ter médicos suficientes para atender o povo brasileiro. Então, as pessoas do nosso país, jovens, mulheres e homens, estão indo para o Paraguai, para a Bolívia, para a Argentina, em busca de uma formação superior na área da medicina. Mas nós não podemos deixar de reconhecer que esses países são países que muitos deles compõem o Mercosul, que também tem uma boa formação. E para que criar dificuldade, criar obstáculo para esses profissionais poderem exercer a sua profissão aqui no nosso país? O que nós podemos perceber é que há, por parte do Conselho Federal de Medicina, uma tentativa de segurar a formação de profissionais na área da medicina para que o preço não baixe, porque nós temos aí uma lei que nunca vai ser extinta, que é a lei da oferta e da procura. Ora, se você forma poucos profissionais naquela área, o preço dele, logicamente, que vai ser alto. Então é isso que trabalha o Conselho Federal de Medicina, juntamente com outras instituições, no sentido de impedir que isso venha acontecer. Mas esses profissionais mesmo, muitos deles formados em outros países, eles exercem com bastante excelência o trabalho na medicina. Então, isso já está aprovado, até porque lá no estado do Maranhão, muitos desses profissionais que foram formados na Argentina, no Paraguai, na Bolívia, no Uruguai, eles vêm exercendo muito bem a sua profissão de médico, tanto cirurgião como médico que trabalha na saúde sanitária. Deputado General Peternelli, essa medida provisória já está na pauta há algumas semanas, é um pouco polêmica, como estava falando o deputado Hildo Rocha. O senhor acha que avança essa semana? Bom dia. Bom dia. Eu tenho plena certeza que essa medida avança essa semana. Ela traz uma série de benefícios ao povo brasileiro, principalmente para essas áreas remotas, de difícil acesso, áreas que têm dificuldade de médicos. Desde 1970, o número de médicos e a razão médico-população cresceu de uma maneira positiva. Há necessidade de implementar. O Revalida, ele é um ponto de consenso, se 1, 2 vezes por ano é muito importante, vai depender também da própria demanda. É muito importante que esse item ele prossiga. Aí 2 aspectos somente que tem na legislação que é importante, é que ele permite que alguns estados possam contratar médico fora desse processo. E eu não julgo adequado, acho que o adequado é contratar por esse processo. Esse processo, ele faz a seleção por méritos, ele tem um salário adequado, que varia de 14 a 31 mil, ele prevê uma série de especializações e especializações na família e na comunidade. Isso vai trazer uma série de benefícios, não só à população, mas à qualidade que ela exerce. Ele visa esse atendimento básico da saúde, a atenção primária que nós tantos falamos. Então, ele traz também um volume de 13 mil vagas para os municípios remotos e de mais difícil acesso. Então, eu vejo de uma maneira muito positiva, Mariana, a medida provisória que vai ser julgada. Acho que ela avança com pequenos ajustes que podem ser necessários. Bom, existem outros itens na pauta também que podem ser votados, inclusive um projeto que traz novo modelo de incentivos fiscais para o setor empresas da tecnologia da informação, para
incentivar pesquisas nessa área. O deputado Hildo Rocha estava conversando antes do Jornal Entrar no Ar, o senhor é presidente da Comissão da Reforma Tributária e acha que esse projeto não cabe nesse momento, não é isso? É um projeto inoportuno, porque nós estamos trabalhando nesse momento uma reforma tributária e nós vamos estar nessa reforma tributária tratando da questão dos subsídios fiscais, dos incentivos para as empresas se instalarem ou desenvolver produtos. E isso fere justamente isso que nós estamos tratando. Então, eu não vejo que seja o momento de trabalhar, até porque o próprio governo federal vai estar mandando, ou essa semana ou na próxima semana, uma proposta de mudança no sistema justamente dentro do que está proposto aí nesse PL, que eu acho que deveria ser apreciado depois, embora o mérito seja praticamente o mesmo que já vem ocorrendo, mas o que eu discordo é que quem não compra notebook não pode pagar por quem compra notebook. A pessoa que não tem condições de comprar um celular de alta tecnologia não pode pagar para quem tem condições de obter um celular desse, até porque a diferença do que vai se deixar de pagar de tributo, quem vai pagar é outro, porque o Estado, a União e os municípios não vão deixar de ter que arrecadar. Então, se ele não arrecada naquele produto, ele vai ter que arrecadar em outro para poder ter a receita para pagar as despesas de saúde, de educação, de estradas, de apoio à agricultura familiar e entre outros programas que existem que precisam de receita tributária. E no momento que você isenta ou diminui o pagamento de tributo de um determinado produto, de determinados produtos, de determinado segmento da indústria, você está fazendo com que aquele outro segmento que tem uma tributação menor seja mais tributado para poder compensar aquela perda de receita que você vai ter. Antes de passar essa pergunta do deputado general Peternelli, queria só saber do senhor, deputado Hildo Rocha, como é que vai vir esses projetos do governo, anunciados devem ser 4 itens de reforma tributária, já tem uma negociação na sua comissão? Olha, a proposta que o governo deve estar encaminhando, eu não sei se é isso mesmo, pelo menos eu li ele no jornal Estado de São Paulo, ela é equivocada, mais uma vez equivocada, é muito tímida, ela pretende apenas juntar 2 tributos sobre consumo, o PIS e a COFINS, e isso não vai resolver o problema, até porque você vai criar uma guerra federativa. Você, na proposta que vai ser encaminhada pelo governo, pelo menos é o que diz a entrevista, ele vai buscar tributar inclusive os intangíveis, e os intangíveis os municípios já tributam, os estados também já tributam, e há uma briga muito grande em relação a isso. Nós temos que fazer a coisa certa, fazer de forma correta. E você fazer isso através de contribuição, você vai centralizar a arrecadação tributária, porque contribuição, a Constituição Federal diz que não pode ser partilhada. A contribuição federal, ela é apenas para os cofres do governo federal. Portanto, essa proposta, além de ser tímida, ela é equivocada, porque ela está fazendo justamente o que o próprio ministro Paulo Guedes tem anunciado, mais Brasil e menos Brasília. Então você vai, com isso aí, fazer mais Brasília e menos Brasil. Bom, o deputado general Peternelli também entende do assunto, tem uma proposta de reforma tributária própria. Eu queria a sua opinião, deputado, sobre esse projeto de isenção para empresas de tecnologia de informação e sobre a reforma tributária do governo que está sendo anunciada aí nos jornais. Mariana, esse projeto atual, ele visa atender uma exigência da Organização Mundial do Comércio. Essa exigência considerou desleal esses produtos no contexto. E foi feito um acordo entre o Japão, a União Europeia e o Brasil, que até o dia 31 de dezembro de 2019 corrigiria essas distorções. Já existe aí um desconto muito grande de 80% no IPI atualmente e também no PADIS, que também dá uma série de incentivos. A intenção, então, é corrigir esse problema. Mas como corrigir sem impactando essas empresas? A alternativa apresentada pelos autores do projeto foi de buscar uma alternativa. Corrige essa distorção, por um outro lado, ameniza para essas empresas, em aspectos de tecnologia e desenvolvimento, um desconto no imposto de renda e sobre o lucro líquido. Então, eu vejo que é uma troca entre as duas partes, de tal forma que esse setor brasileiro possa compensar esse ajuste exigido pela Organização Mundial do Comércio e, com certeza também, como disse o deputado Hildo Rocha, essa trâmite
pode estar junto ou colidindo com uma reforma tributária que está em vigor. Então, alguns aspectos a necessidade de coordenar. E também buscar o desenvolvimento em pesquisa e desenvolvimento é fundamental. Penso dessa forma, Mariana. Ok, deputado General Peternelli, deputado Hildo Rocha, obrigada pela entrevista. Vamos acompanhar as votações dessa semana. Vamos voltar então com a Vera.